Fala galera, seja bem-vindo ao curso de Big Data. Essa é a primeira aula. A ideia é que nessa aula eu apresente para vocês como surgiu o Big Data, para que serve, quando usar, por que a gente usa Big Data e não outras tecnologias. Então, para ter um panorama geral de como funciona Big Data. A próxima aula, a ideia é que seja um pouco de tecnologias, vocês entenderem um pouco os nomes, o que é Hadoop, o que é Spark, o que é MapReduce, o que é HBase, enfim, algumas tecnologias que são usadas no universo do Big Data, que montam o quebra-cabeça do universo do Big Data. E aí, as próximas aulas, a ideia é que seja bem prático, a ideia é que vocês metam a mão na massa, baixem o dataset, baixem o Spark, programem, rodem na máquina de vocês, processem algum dado, extraem alguma informação e vão evoluindo nesse sentido. Então a ideia é que a gente faça um curso completo onde vocês botem a mão na massa e no final consigam colocar isso em algum ambiente de produção. Então vamos lá, o que é Big Data? Então antes de a gente pensar no que é, vamos pensar um pouco nas motivações que levaram até surgir esse termo Big Data. Então, para começar, vamos ver alguns números. Então, por exemplo, o Facebook, que é uma grande rede social, muitas pessoas usam. E quanto é esse muitas? Então, eu coletei esses dados. Então, por exemplo, o Facebook recebe 1 bilhão de usuários todos os dias. Então, pensem só, a Terra tem 7 bilhões de habitantes e eles recebem 1 bilhão de usuários todo dia. É um número muito significativo. Então, uma boa percentagem das pessoas da Terra, dos seres humanos, usam o Facebook diariamente, né? E são 300 milhões de fotos enviadas todos os dias, publicadas todos os dias. Então, pensem bem, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é como se cada pessoa mandasse mais de uma foto por dia. É um número muito expressivo. E tem um outro dado também que me impressiona muito, que é 1 em cada 5 page views nos Estados Unidos são do Facebook. Então repare, 1/5 dos page views nos Estados Unidos são para o Facebook. Então os caras têm uma audiência surpreendente. Netflix tem números muito interessantes. Em horários de pico, né, que quando os usuários estão em casa assistindo filme, 30% da banda dos Estados Unidos passa pelo Netflix. Então pensa em tudo que passa pela internet no horário de pico lá do Netflix, 30% é deles. Os usuários assistem 10 bilhões de horas por mês no Netflix. É um número também muito expressivo, né? E o Netflix tem 75 milhões de assinantes e 15 mil títulos. Então pense bem, o Facebook tinha 1 bilhão de usuários, aqui a gente está falando de 75 milhões de usuários, é um número muito menor. Só que são 75 milhões de assinantes. E esses usuários estão vendo filme, então tem recomendação, tem um monte de... Os dados têm que estar mais perto do usuário, tem um monte de necessidades aí para atender esses usuários, porque eles têm 15 mil títulos. É um número também bem grande, um acervo bem grande, né, de filmes. Agora, fugindo um pouco dessa área web, vamos pensar mais em dispositivos. Então, existem mais dispositivos conectados à internet do que seres humanos na Terra. Então, tem 7 bilhões de seres humanos, já tem mais dispositivo conectado na internet do que seres humanos. E a estimativa é que isso cresça ainda mais. A ideia é que a gente tenha 20 bilhões de dispositivos até 2020. 20 bilhões, é muita coisa conectada à internet. E cada um desses dispositivos pode gerar um monte de informação, pode gerar gigabytes de informação. Enfim, pode ser um sensor, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um satélite, pode ser um monte de coisa, uma geladeira. Então são muitos dispositivos gerando informação e que eventualmente essas informações são armazenadas em algum lugar. Falando um pouco de ciência, existe o LHC, que é o grande colisor de hadrons, é a maior obra de engenharia do homem, né? A ideia é que eles colocam para colidir os átomos e fazem uma série de experiências em cima dessa ação. E cada uma desses experimentos gera 1 petabyte de dados por segundo. Então eles têm um super sensor lá que quando a colisão acontece, eles geram um monte de informação e na ordem de 1 petabyte de dados por segundo. Só que é impossível atualmente processar tanto dado. Então o que eles fazem é processar apenas 1% dos dados. Eles tentam já fazer algumas extrações para saber o que realmente importa e apenas 1% dos dados são processados, mas são gerados por ano 25 petabytes de informações. Então muito relevante também. Então assim,
o volume de dados cresce, seja numa ferramenta social, seja num site de e-commerce, seja num dispositivo, um sensor, seja na área científica. Então, assim, o volume de dados cresceu muito e as fontes também muito diversas, a natureza do dado também muito diversa. Então, pensando do ponto de vista da natureza, eu tenho um banco de dados relacionais. Então, se eu tenho um sistema de e-commerce, eu tenho nas minhas tabelas transacionais dos dados chegando, sei lá, num banco de dados Oracle ou num banco de dados MySQL. Os dados chegam e são armazenados no banco de dados relacional e eu consulto essas informações. Então, tem um monte de informação lá. Mas os dados não vêm só daí. Se eu trabalho, por exemplo, com mercado financeiro, eu posso receber um streaming que mostra o valor de cada ação, não, de cada empresa, a cada instante. Então, eu posso receber um streaming contínuo de dados, num formato específico que alguém me mandou, né? Posso ter na minha empresa uma série de documentos, como é o caso lá da gente na Globo.com, e esses documentos precisam ser acessíveis facilmente, né? Os documentos que eu estou falando é o conteúdo, as matérias que são publicadas. Então a busca tem que ser acessada rapidamente, os editores precisam acessar, consultar matérias antigas, os usuários precisam visualizar as páginas no portal, enfim. Então os documentos precisam ser acessíveis de diversas maneiras. Então qual é a maneira mais certa de eu armazenar esses documentos? Será que é num banco de dados relacional? Pode ser. Ou será que é num banco de dados de documentos? Posso salvar num Elasticsearch, num MongoDB, que tem uma estrutura própria, que tem um mecanismo de armazenamento próprio e específico para você fazer buscas textuais, por exemplo, no Elasticsearch ou no Solo. Enfim, então eu posso gravar isso num banco de documentos, por exemplo. E eu também posso pegar dados vindo de logs. Né? O meu servidor web está lá recebendo uma série de logs e eu quero processar isso. Ou o meu usuário está fazendo alguma coisa no meu sistema e eu estou capturando as operações que esse usuário faz no meu sistema. Enfim, os logs são infinitos. Pode ser uma ferramenta que eu tenho medindo alguma coisa e está sempre gerando algum sinal ali. Eu posso sempre receber algum streaming de dados de alguma fonte, ou os dados estão armazenados no lugar. Mas a ideia é que é muito heterogêneo isso, né? Eu não consigo dizer que os dados estão sempre do mesmo jeito, chegando da mesma maneira. Os dados chegam de maneiras diversas, né? Então, queria falar um pouco disso. E aí, como é que a gente começa a pensar em Big Data? A ideia é que antigamente, assim, sempre existiu muito a manipulação de dados. Só que agora, esse volume cresceu demais. E ficou difícil usar as ferramentas que a gente usava antes. Então a ideia é que a gente aumentou muito o volume dos dados, né? E os bancos de dados relacionais, as tecnologias que a gente tinha antigamente, ficaram difíceis de processar tanto volume, seja na capacidade de ingestão desses dados, a capacidade de processamento desses dados, né? Ou mesmo de manter esses dados com segurança. Vou fazer backup de tudo, mas e aí, e se a máquina der pau, como é que eu faço para voltar a máquina, para uma máquina backup ligar imediatamente, ou as duas vão funcionar balanceadas, mas aí eu escrevo o número e replico na outra, enfim. Isso começou a ficar muito complexo, né, nas tecnologias antigas, e aí a ideia que os caras pensaram é o seguinte: ao invés de eu tentar escalar minha ferramenta de banco de dados, né, ao invés de eu pegar a máquina que fica rodando o meu banco de dados e tornar ela o mais potente possível, vamos repensar isso. Será que eu não consigo dividir meu problema em problemas menores e usar máquinas com capacidades menores, mas trabalhando junto, em conjunto? Então, o grande barato de Big Data é que a gente consegue processar grandes volumes de dados, mas trazendo processamento paralelo. A ideia aqui principal é você processar de forma paralela e usando máquinas de baixo custo, né? Então daí eu trouxe para vocês uma definição. A definição de Big Data varia bastante, né? Tem vários autores aí com várias definições diferentes, mas essa eu gostei, então vou ler para vocês. Então Big Data é uma nova geração de tecnologias e arquiteturas desenhadas de maneira econômica para extrair valor de grandes volumes de dados, provenientes de uma variedade de fontes, permitindo alta velocidade na captura, exploração e análise dos dados. Então a ideia aqui que eu estou querendo extrair valor dos meus dados, e esses dados têm muito volume, né? E eles vêm de diversas fontes, né? E eu vou criar um ambiente favorável para que eu consiga
extrair informações disso, processar, capturar, enfim, manipular esses dados. E eu sublinhei no slide anterior algumas palavrinhas que começavam com V. Esses Vs aparecem bastante na literatura, né? Então eu tenho o primeiro V, que é o volume. Esse de fato foi a força motriz de Big Data, porque antigamente a gente já conseguia fazer muita coisa com o que a gente tinha. Só que à medida que o volume aumentou, ficou mais difícil. Então o volume é um grande motivador da gente criar todo um universo novo de tecnologias, né? A gente precisa escalar, a gente precisa processar dados na ordem de terabytes, petabytes, enfim, é muito dado para analisar. Variedade. Variedade também é uma característica interessante. A gente não está falando que todos os dados estão iguaizinhos do mesmo jeito. A gente está falando que a gente recebe dados num formato, do banco de dados relacional, eu recebo dados, como eu falei, do banco de dados de documentos, eu recebo dados de um log, eu recebo dados de um streaming de informações que está chegando, eu recebo dados de um dispositivo que eu estou medindo, enfim, sei lá, eu recebo dados de diversas maneiras e eles estão modelados de formas diferentes. Velocidade. Os dados estão chegando continuamente de diversas fontes, seja lá o meu banco de dados relacional, as transações que estão acontecendo. Então, se eu tenho uma agência de viagem, tem gente fazendo pedido o tempo todo, se eu tenho um e-commerce, enfim, tem gente fazendo transação o tempo inteiro. Ou se eu sou um grande portal, que é o caso da Globo.com, eu estou recebendo sinais da navegação do usuário, enfim, para processar isso depois, para saber a audiência, para gerar recomendação. Então o dado está chegando das ações do usuário. Pode ser um sensor que eu espeto em algum lugar e esse sensor está me mandando um monte de informação, sei lá, sensor meteorológico, enfim, a criatividade aqui é enorme para criar sensores de diversas coisas. Pode ser algum dado, como eu falei, de financeiro, um streaming de informações, e isso está chegando continuamente, né? Então a ideia é que a gente está sempre recebendo dados continuamente em velocidade, esses dados estão sempre chegando no nosso sistema. Os dados estão em movimento. A outra questão é veracidade. Eu preciso confiar nesses dados, né? Os dados que estão ali, eu preciso usar esses dados e extrair informação útil para mim. Então esses dados têm que ser... será que esses dados estão vindo corretamente? Então uma experiência que a gente tem lá na Globo.com é que eventualmente o tempo do usuário vem com valor negativo. Pô, mas por que o valor do tempo do cara na página fica negativo? Possivelmente a página ficou muito tempo e virou o número inteiro, né? O número inteiro chegou no máximo dele e foi para o negativo. Então a gente precisa tratar essas informações para que isso não mude as nossas métricas, né? A gente precisa entender, será que isso está chegando, os dados estão saudáveis? Será que isso não está acontecendo em excesso? Então a gente tem que mudar alguma coisa, enfim. Então a gente tem que confiar nos dados e entender que esses dados não simplesmente chegam e a gente armazena. Existe um trabalho em cima desses dados. E aí tem um outro V que passa por todos eles, que é o valor. Só faz sentido ter um universo de Big Data, uma infraestrutura de Big Data, se isso trouxer algum valor para o que eu estou fazendo. Seja um valor financeiro, se eu estou trazendo alguma vantagem competitiva, alguma coisa assim, ou seja um valor para alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, só armazenar os dados não faz muito sentido. Então, se o dado está chegando e eu deixo lá, não faz sentido. Eu tenho que extrair valor dessas coisas, né? Então, isso é bastante importante, o V de valor. E aí eu falei que os dados chegam de diversas formas, e aí surge a questão de como é que estão esses dados? Qual é o formato que esses dados chegam no meu ambiente de Big Data? Esses dados chegam de qualquer maneira. Então, tem dado estruturado, que é o caso de um banco de dados relacional, enfim, um dado lá está certinho, eu tenho a tabela de usuários, eu tenho a tabela de operações, eu tenho todas as tabelas lá, tudo estruturado corretamente. Então, os dados já foram modelados de uma determinada maneira, e eu tenho dados não estruturados, documentos que cada hora aparece um elemento no meu documento, informações de streaming de dados que está ali uma linha com todas as informações, e às vezes a linha tem mais informações, às vezes tem menos informações, enfim. Então, como eu manipulo isso? Qual é a vantagem de ter um dado estruturado? Qual é a vantagem de ter o dado não estruturado? Então, o dado estruturado, eles possuem um esquema fixo, no caso uma tabela de banco de dados, por exemplo, né?
O formato é bem definido, eu sei que isso aqui é inteiro, eu sei que aquilo ali é string, eu sei que aquilo ali é uma data, o formato está muito claro para mim, é o conhecimento prévio dessa estrutura. Simplicidade para relacionar essas informações, eu consigo, bom, eu quero juntar o usuário com o pedido dele, com a entrega, eu consigo fazer esse caminho com facilidade, o dado é fácil de você juntar essas informações. E dificuldade para alterar o modelo. Uma desvantagem, né, desse dado estruturado é que se você quiser alterar alguma coisa, botar mais dados ou tirar algum dado, sempre exige algum esforço, né? Então, alguns exemplos: tabela de banco de dados relacional, banco de dados semântico. A gente lá na Globo.com também usa banco de dados semântico, então essa é uma característica de dado estruturado. Bom, e os dados não estruturados? Os dados não estruturados, eles não têm um tipo pré-definido. O dado vai sendo modelado à medida que o tempo vai passando. Então, se eu tenho, hoje em dia, a minha informação tem essa cara aqui, então está lá os dados com aqueles campos. Mas se em algum momento aparece um dado com um campo diferente, alguma estrutura diferente, isso vai sendo adaptado dentro do meu modelo. Na verdade, o meu modelo é flexível, né? Então, eu não tenho controle sobre a forma. É uma manipulação mais simplificada, eu tenho facilidade de alterar o modelo. E essas são as vantagens, e a desvantagem mora justamente na vantagem do dado estruturado. Então, é mais difícil para mim, por exemplo, relacionar dados de fontes diferentes. Então, o dado estruturado traz um pouco dessa desvantagem, depende de cada fonte, né? Então, algum exemplo: banco de dados de documentos, como o Elasticsearch, como o Solr, banco de dados chave-valor, como o Mongo, como o HBase, como vários outros por aí. E aí, eu falando de dados estruturados e dados não estruturados, surge um novo universo de ferramentas, que são as ferramentas SQL e NoSQL, né? SQL e NoSQL. Então, eu tenho um conjunto de ferramentas para justamente atender a esses dois universos. Então, no mundo SQL, eu tenho os bancos de dados relacionais, eu faço consultas usando SQL, e eu normalmente, quando eu tenho um banco de dados SQL, eu tenho um banco de dados transacional. Essa é uma das principais características de um banco de dados SQL. Eles possuem baixo tempo de resposta na hora de fazer uma consulta e são capazes de realizar consultas bastante complexas, né? Consultas envolvendo várias tabelas e tal, enfim. E eu consigo otimizar essas consultas também. Qual é o contra das ferramentas SQL, né? É mais difícil de escalar quando você tem grandes volumes de dados, fica mais complexo você botar essa linguagem SQL para funcionar quando você tem um universo muito grande de muitos dados. O esquema fixo, né, dos dados pode dificultar, né, você evoluir esses dados, né, receber sinais novos e coisas do tipo. Exemplos de bancos de dados SQL tem Oracle, MySQL, Postgre, SQL Server, enfim, tem uma infinidade de bancos de dados aí e eles estão amplamente difundidos no mercado, são ferramentas bem maduras. As ferramentas NoSQL, eles são bom para dados não relacionais, né, quando eu tenho uma lista de dados, esses dados podem mudar, a arquitetura sem esquema, né, que a gente chama de schemaless, ela permite que você adicione coisas, coloque dados com características diferentes e eles convivem no mesmo repositório. Você consegue escalar com mais facilidade, essa é a grande vantagem de usar uma ferramenta NoSQL, né? Por isso que a gente está vendo um crescimento rápido dessas ferramentas, porque a gente consegue escalar com mais facilidade, roda bem em ambientes distribuídos, né? E os contras quais são? As ferramentas ainda estão em fase de amadurecimento, surgiu não tem tanto tempo assim. Banco de dados a gente tem, sei lá, 60 anos. Ferramentas NoSQL, apesar de terem ferramentas NoSQL anteriormente, mas do jeito que a gente está falando, surgiram há pouco tempo. As ferramentas não se consolidaram totalmente ainda. Alguns exemplos tem MongoDB, Elasticsearch, AgeBase, Couchbase, tem um monte de ferramentas que a gente chama de chave-valor ou algum outro tipo de tecnologia. Então a gente já entendeu que Big Data evoluiu com o aumento do volume de dados, mas como é que isso aconteceu? Então a ideia é que no passado, como eu disse antes, a gente tentava escalar a máquina, uma escalabilidade vertical. A gente tentava colocar uma máquina mais poderosa, uma máquina mais sofisticada. Só que isso começou a ficar inviável, começou a ficar tão caro que as máquinas nem todo mundo conseguiria viabilizar aquele tipo de equipamento. Então a galera começou a pensar o seguinte: bom, ao invés de eu criar uma máquina super poderosa e super cara,
será que eu não consigo colocar máquinas mais baratas, mais simples, que a gente chama de máquina de commodities, né? São máquinas PCs, assim como a gente está acostumado a usar, a arquitetura que a gente está acostumado a usar. Será que eu não consigo criar um cluster dessas máquinas, um conjunto dessas máquinas para processar os meus dados em paralelo? E conseguiram, e é aí que mora o grande universo de Big Data, né? Então, Big Data é uma tecnologia que permite a gente processar grandes volumes de dados. Esses volumes não cabem na memória. Então, se você tem dados que cabem na memória, não precisa usar Big Data. Se os dados cabem na memória, processa na memória. Vai ser muito mais simples, muito mais rápido, muito mais eficiente. Você vai ter muito menos dor de cabeça. Agora, se os dados não cabem na memória da sua máquina, então aí já pode se pensar em usar alguma ferramenta de Big Data. Então aí a gente escala horizontalmente, a gente coloca mais máquinas no nosso cluster e a ideia é que a tecnologia simplesmente absorva essas novas máquinas e consiga escalar proporcionalmente, né? E aí surge a figura de dois profissionais de Big Data, o Data Scientist e o Data Engineer. Esses dois caras trabalham no universo de Big Data, eles sabem coisas, têm conhecimentos em comum ali, mas eles têm funções distintas, né? Qual é a ideia do Data Scientist? A ideia desse cara é conseguir extrair alguma informação, algum insight daqueles dados, fazer alguma análise naqueles dados, validar alguma hipótese dos dados, né? Então, algumas atribuições desse cara. Ele fez data mining, sistema de recomendação, machine learning, inteligência artificial, modelagem estatística, metodologia de teste. Então, um cara mais matemático, né? A ideia é que esse cara esteja mais alinhado com os conceitos matemáticos de processamento de dados. E esse cara consegue entender o modelo, ou criar um modelo e tirar informações dos dados, né? Essa é a responsabilidade do Data Science, que é um nome que a gente tem ouvido bastante. E tem o Data Engineer, que é o cara que tenta manter a sanidade desse fluxo de dados, desse processamento de dados, né? Então os dados estão chegando, eles precisam ser capazes de criar uma arquitetura que consiga receber esse volume de dados, né? Receba esses dados, armazene, processe e depois consiga processar todas as análises do Data Science, né? Então a ideia é que esses caras trabalham juntos, um manipulando o modelo, uma questão mais matemática, e o outro é um cara mais engenheiro de software que vai fazer com que os dados cheguem, sejam capturados de maneira correta, sejam armazenados de maneira correta e sejam processados de maneira correta. Então algumas atribuições: transformação de dados, processamento paralelo, integração de sistemas heterogêneos, construir aplicações escaláveis, análise de performance, né? Um cara mais ligado ali ao desenvolvimento do sistema. Então essas são as duas figuras. Eu espero que vocês consigam se encaixar em algumas delas, né? Ao longo desse curso eu vou focar inicialmente mais no Data Engineer, que eu quero fazer vocês terem contato com as tecnologias, mas quem sabe em novo curso eu posso tratar mais dessas questões de Data Science, mais pensando nos algoritmos, nas análises que a gente vem a fazer. Então, pessoal, esse era o recado que eu queria dar. Eu queria mostrar para vocês o que é Big Data, como surgiu, qual é a motivação, sobretudo, né? E vocês entenderem qual é o perfil do profissional de Big Data. Então, entender que a gente tem o Data Engineer, Data Science, eles têm papel similares, mas eles atuam em frentes distintas. Então, espero que vocês tenham gostado e assistam as próximas aulas. Na próxima aula eu vou falar sobre tecnologias de Big Data, para vocês entenderem o ecossistema de Big Data, as ferramentas que estão envolvidas. E nas outras eu já vou trabalhar metendo a mão na massa, fazendo com que ajudando vocês a baixar um dataset e processando esses dados na máquina de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem as próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.